país. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, eu ia estar aqui ainda hoje? Um casal que agora vive com medo depois de ter o nome envolvido no crime que chocou a todos. Eu não aguento mais isso, cara. Minha vida tá de ponta cabeça. Bruno, conhecido como Mancha, e Maiara apostam nos resultados dos exames de DNA para provarem que não tem envolvimento na morte da menina Vitória Gabriele. O casal não ganhou as manchetes por acaso. O envolvimento de Bruno, conhecido como Mancha, e Maiara foi apontado pelo único preso até agora, suspeito de ter participado do desaparecimento e morte da menina Vitória. Júlio César garantiu à polícia que foi chamado pelo casal para comprarem droga em Araçariguama. Já na cidade, ele teria descido do carro para ir a um bar. E quando retornou ao veículo, se deparou com a menina desesperada. Júlio César alega que ficou assustado e um tempo depois foi deixado pelo casal em uma estrada. Os dois teriam seguido viagem com Vitória Gabriele. Júlio César já mudou a história pelo menos 6 vezes durante os vários depoimentos. Ele é apontado pelos próprios policiais como alguém confuso, que não demonstra convicção no que diz. Júlio César não sabe apontar, por exemplo, o bar em que permaneceu enquanto a garota era abordada, nem local onde foi deixado depois. Durante uma cariação, quando ficou frente a frente com o casal, Júlio César chegou a afirmar que eles eram inocentes. Em outro depoimento, ainda apontou a participação de um segundo casal, que foi investigado e em seguida inocentado. A troca de versões complica ainda mais a investigação do crime, que completa mais de 2 semanas envolvido em muito mistério. Nos próximos dias, deve sair o resultado do exame de DNA pedido pelos investigadores. Foram recolhidas amostras de sangue e saliva dos 3 suspeitos apontados pela polícia até agora: Júlio César e o casal Bruno e Maiara. Nossa equipe veio até Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama, e seguiu pistas até localizar o casal acusado por Júlio César. Os dois juram inocência e dizem que tiveram a vida virada do avesso pela polícia e que nada foi encontrado contra eles até agora. O casal acredita que Júlio César criou uma história para encobrir outras pessoas. De coração, você acha que eu ia estar aqui, cara? Se eu fosse culpado, eu já tinha acampado comigo. Ninguém ia me achar. Você está aqui à disposição, o seu carro foi periciado, você fez o DNA, você tentou provar das formas possíveis e tudo foi provado. O que você quer é virar essa página, seguir sua vida e nunca mais... Bruno, o Mancha, trabalha como servente de pedreiro. Ele alega que conheceu Júlio César porque os dois fizeram um trabalho juntos, mas não sabe explicar por que foi apontado pelo único preso até agora. Eu conheço ele do trabalho, porque eu trabalho com ele na construção civil, ó. Bruno garante que há pelo menos 15 anos não tem mais problemas com a justiça e que já pagou pelos erros do passado. Eu não sou vagabundo, cara, eu sou trabalhador. Pô, eu errei no meu passado, eu errei. Mas não foi eu não fiz. Não tem cabimento um negócio desse. O casal se diz com medo e não sai mais de casa depois que a polícia colocou os dois na lista de suspeitos investigados. Eu não tô conseguindo sair de casa nem pra ir no mercado. Quando eu preciso ir no mercado, meu tio que vai, meus primos que saem. A polícia apreendeu todas as roupas de Bruno e da companheira dele e fez uma varredura na casa onde os dois moram. Até agora, nenhuma prova concreta foi revelada contra eles. O casal praticamente estão esgotadas todas as ferramentas de investigação e de apuração com relação, seja eles pessoa, seja via telefonia, seja via perícia no veículo, mas também não está totalmente descartada a participação direta ou indireta do casal. Olha, durante vários dias, o carro do casal foi mantido em poder da polícia.
o veículo ficou aqui no pátio da delegacia, bem em frente àquela porta de acesso. Várias análises foram feitas. Os peritos utilizaram inclusive uma substância chamada luminol, que aponta a presença de sangue, mesmo a menor gota. Eles também procuraram por impressões digitais, mas nada foi encontrado que pudesse ligar o carro ao desaparecimento e morte de Vitória Gabriele. O jornalismo da Record TV localizou a funilaria onde o carro do casal estaria no dia do desaparecimento de Vitória. A mulher do proprietário confirma o álibi apresentado por Bruno. O carro dele ficou 20 dias aqui, ele tirou na segunda-feira, 6 horas da tarde. Não tinha como, o carro estava aqui. O carro não saiu daqui porque estava desmontado. O jornalismo da Record TV também localizou alguns familiares de Júlio César Limer Jesse, o único suspeito preso. Eles gravaram entrevista com a condição de não serem identificados. Dizem que Júlio César ainda não falou toda a verdade à polícia, porque teria medo de represálias contra a família dele. Diz ele, pro pai dele, que ele falou assim que ele foi ameaçado, porque se ele contar a verdade, ele ia fazer alguma coisa com a família, entendeu? Com a filha dele. Daí, por isso que ele quer esconder. Ele teria sido ameaçado para não contar a verdade. Em conversa com o pai, Júlio César teria confirmado a versão de que esteve com Vitória no dia do desaparecimento, mas não teria levado a menina com o casal até o matagal onde o corpo foi encontrado. E ele quis descer do carro, porque esse casal pegou ele e levou pra Sarigama. Daí ele falou que não queria ir. Entendeu? Diz ele. Agora a gente não começou a gritar muito, que não é errado, ele falou só pra ela. E o casal pegou 5 mais, ele desceu ali, o casal ficou. E ele desceu aqui mais, entendeu? E o casal voltou de novo e seguiu ele. Com a menina? É a menina. A família tenta explicar a relação de Júlio César com o casal. Ele teria uma dívida de droga com os dois. Na versão dos parentes de Júlio, ele já teria sido ameaçado de morte pelos supostos traficantes. Diz que foram lá e esse casal foi acerto de conta. Acerto de conta? Isso. De droga? Foi o que a gente chegou na nossa vida, entendeu? Vale repetir, o casal Bruno e Maiara é o mesmo que já foi ouvido pela polícia e liberado por falta de provas. Você acha que se tivesse dado alguma coisa, eles já não teriam vindo buscar nós? Você é inocente. Sei. Você não tem nada a ver com isso. Nada. Olha, o fato é, a prova que a delegada deve ter em mãos contra esse homem, contra essa mulher, não é suficiente para prendê-lo. Portanto, é preciso ter muita calma nesse caso. Muita calma. Pra você ter uma ideia, a polícia prendeu todas as roupas dos dois para a perícia. Eles estão usando roupa emprestada até agora. Todas foram levadas para a perícia, né? E é o trabalho da polícia dela também. Mas tem que ter muita calma. A minha pergunta é, se realmente a polícia tem provas contra esses dois, por que não prendeu? Se tem uma prova concreta, seria uma carta na banca que ainda não foi exibida. Até agora nós estamos girando em torno dos mesmos personagens exatamente do início do caso. Talvez até se possa examinar a essa altura que nós estamos falando de um casal e não necessariamente este casal. Eu quero acreditar, eu vi a entrevista, né, nós protegemos, vocês viram o rosto deles, nós protegemos a voz deles, porque numa dessas esse Júlio César está falando uma grande bobagem. Então a gente pode estar diante de um casal, não é? Quem tem que provar que eles são culpados é a polícia, não eles que são inocentes. Mas eles falaram aí com muita tranquilidade, o rapaz inclusive pedindo ajuda psiquiátrica, porque a vida dele virou um inferno, as pessoas começaram a persegui-lo. E a avó dele, me mexeu muito esse depoimento da avó. A avó falou para o Leonardo Lara, se meu neto fosse um bandido, a primeira coisa que eu faria era entregá-lo, né? Então, só para esclarecer, eles estão sendo investigados, o Cidade Alerta os ouviu, porque afinal de contas é o nosso compromisso com a informação, e se realmente foram inocentes, são inocentes até que se prove ao contrário. A gente pode estar diante de duas pessoas que foram achincalhadas aí por muitos